Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha no cenário político brasileiro, agora em outubro de 2025. É uma situação, assim, complexa, né? Bastante. Muitas tensões institucionais, umas batalhas legislativas bem intensas. E reformas que estão gerando muito debate, muita divisão. Exato. A gente juntou aqui um material bem diverso, né? Tem artigos do Jornal Mercato, Agência Brasil, Brasil de Fato, Gazeta do Povo. E também notas de entidades importantes tipo Andes, Fonasef, Sinteal, até o Notícias do Pantanal. É um bom retrato do momento. Com certeza. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco essas dinâmicas, né? Usando essas fontes. Isso. Entender melhor esse atrito entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Ver quais são as propostas legislativas que estão pegando fogo, tipo as PECs da segurança e a administrativa. E a briga pelo orçamento, que nunca é simples. Nunca. E, claro, tentar sacar as forças políticas que estão agindo por baixo dos panos. Exato. Então, vamos lá, destrinchar isso tudo. Vamos nessa. O ponto de partida que, para mim, salta logo de cara, principalmente lendo o Jornal Mercato, é essa falta de harmonia entre os três poderes. O Mercato usa um termo forte, né? Fala numa das crises institucionais mais graves desde a redemocratização. Pois é, não é só discordância política normal. Parece um padrão mesmo de confronto. Uhum. E eles dão um exemplo bem claro, né? Aquela disputa sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que rolou em julho de 2025. Lembro disso. O governo editou um decreto. E o Congresso foi lá e derrubou. Simples assim. Aí o executivo fez o quê? Levou para o STF. Sim. E isso, para o mercado, é um sintoma preocupante do que eles chamam de judicialização da política. Quer dizer, em vez de resolver na negociação, no jogo político... Se apela para o judiciário para decidir a parada. O que nem sempre é o ideal, né? E o mais curioso é que o próprio presidente do STF, o ministro Barroso, parece que toca nesse ponto. O mercado cita ele. Sim, ele comenta algo sobre a nossa Constituição de 88. Que ela é tão detalhista, tão ampla... Que acabou trazendo para o campo do direito um monte de coisa que em outros países ficaria só na política mesmo. Isso, e daí viria essa sensação geral de que o Supremo se mete em tudo. É como se a própria regra do jogo abrisse essa porta, né? Faz sentido. É uma interpretação interessante para as causas disso tudo. E o mercado vai além. Ele lista várias possíveis causas para essa crise toda. Não é uma coisa só. Ah, é? Tipo o quê? Bom, primeiro, a própria Constituição, como a gente falou, muito abrangente. Depois, aquela dificuldade crônica do Executivo de conseguir maioria firme no Congresso, que é super fragmentado. O tal do presidencialismo de coalizão que sempre dá trabalho. Exatamente. Aí soma isso com a polarização política fortíssima que contamina as instituições desde, 2014 para cá. É verdade. E tem também um judiciário que, sim, tem sido mais ativista, decidindo sobre políticas públicas. E, por último, o que o jornal chama de cultura institucional frágil. Frágil em que sentido? No sentido de faltar mais hábito de cooperação, de respeito mútuo entre os poderes, sabe? Normas informais que ajudariam a azeitar as coisas. Entendi. E essa crise toda, essa falta de harmonia tem consequências práticas, né? Não fica só no discurso. De jeito nenhum. O Brasil caiu no Índice de Democracia de 2024. Foi classificado como democracia com falhas. Puxa, isso afeta a imagem do país lá fora, investimentos? Com certeza. A instabilidade política assusta o investidor. E gera custos fiscais altíssimos também. O mercado lembra um dado: 70 bilhões. Foi o que a União pagou só em 2024 em precatórios. 70 bilhões. É muito dinheiro. São aquelas dívidas do governo que a justiça manda pagar, né? Isso. Um valor que pesa muito no orçamento. Então, essa tensão entre os poderes, que o mercado descreve, ela meio que vira o pano de fundo para um monte de outras dificuldades. Tipo as dificuldades que o governo está tendo no Congresso? Exatamente. Ajuda a entender os impasses que outras fontes, como o Brasil de Fato e a Gazeta do Povo, detalham bastante. É como se essa crise maior se espalhasse, sabe? Entendi. Então, vamos falar disso, dessa relação do governo com o Congresso.
O Brasil de Fato e a Gazeta pintam um quadro de um governo Lula enfrentando um legislativo mais empoderado. E com um perfil mais conservador. É bem por aí. As fontes relatam várias derrotas importantes para o governo, especialmente nesse último ano, 2024-2025. Que tipo de derrotas? Há vetos presidenciais que foram derrubados pelo Congresso. Aquele da lei das saidinhas foi bem barulhento, né? Foi, lembro da repercussão. Teve outro veto que caiu também que proibia usar verba pública para certas pautas de costumes ou para ações ligadas a ocupações de terra. E um ponto que o Brasil de Fato destaca, o Congresso manteve uma regra lá do governo Bolsonaro que, na prática, dificulta punir fake news em eleição. Nossa, isso é sério. São vários recados do Congresso para o governo, então. Claramente. Um cabo de guerra visível. E tem uma análise interessante no Brasil de Fato de um cientista político, o Cláudio Couto. Ele tenta explicar por que o Congresso está assim mais forte. O que ele diz? Ele argumenta que isso começou antes, já no governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro teria meio que lavado as mãos daquela articulação política mais tradicional, sabe? Entendi. Deixou um vácuo de poder que o Congresso ocupou. Exato. E aí o governo atual pegou esse cenário com um Congresso mais autônomo e com o Centrão. Bom, o Centrão com aquela influência de sempre, né? Decisiva. O Notícias do Pantanal e a Gazeta do Povo também batem nessa tecla da força do Centrão. Isso coloca o governo numa sinuca de bico, né? O Valério Arcari, também citado no Brasil de Fato, fala disso. Qual a sinuca, segundo ele? Basicamente, ou o governo cede e negocia com o Centrão, aceita flexibilizar algumas propostas para conseguir aprovar outras, o caminho pragmático, digamos assim. Isso. Ou então parte para uma linha mais de luta política e ideológica, tentando mobilizar a própria base social para pressionar o Congresso. Uma aposta mais arriscada, talvez, né? E o próprio Cláudio Couto reforça essa ideia de buscar apoio na sociedade organizada para criar uma contrapressão no Congresso. E a gente vê isso na prática, né? As fontes sindicais, tipo Sinteal, Fonasef, elas claramente apostam na mobilização popular para suas pautas. Totalmente. E essa tensão toda, governo versus Congresso, fica escancarada na hora de negociar o orçamento para 2026, né? O orçamento é sempre o palco principal dessa briga. A Gazeta do Povo está cobrindo isso de perto. E parece que o impasse tá feio mesmo, porque é um orçamento chave para os planos do governo, né? Ainda mais pensando em reeleição. Com certeza, e são duas lógicas batendo de frente. De um lado, o governo quer garantir dinheiro para programas sociais importantes, tipo o Gás do Povo, Pé de Meia. Programas com apelo popular. Exato. E, ao mesmo tempo, tenta fugir da pressão por mais corte de gastos, por ajuste fiscal. E do outro lado, o Congresso. O Congresso quer o quê? A autonomia, quer mandar nas emendas parlamentares, aquele dinheiro que eles inditam para onde vai. As famosas emendas. Pois é, e o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a regra do jogo para o orçamento do ano que vem, o deputado Gervásio Maia chegou a botar lá um calendário que obriga o governo a pagar essas emendas até 3 meses antes da eleição. Nossa, o governo deve ter odiado isso. É amarrar a mão do executivo em ano eleitoral. Exatamente. O governo viu como uma tentativa de engessar tudo com fins eleitoreiros. E a resposta, segundo a Gazeta, foi ameaçar cortar 10 bilhões dessas emendas. Uau! Mostra que a briga tá séria, queda de braço total. Total. E para piorar para o governo, eles contavam com uma grana extra, uns 20 bilhões, que viriam daquela MP da taxação, lembra? Lembro, mas ela caiu, né? O Congresso derrubou. Caiu. Foi uma derrota fiscal importante para o governo. Perdeu uma receita que já estava na conta. E agora? Como fica? Agora a equipe econômica está correndo atrás para achar 35 bilhões em outras fontes. Estão falando em taxar fintech, sites de apostas, essas coisas. Uma busca desesperada por receita. É o que parece. Só que essa correria toda atrasou a votação da LDO, travou o calendário do orçamento. E a Gazeta diz que isso mostra o quê? A fragilidade da articulação do governo. Exato. Mostra a dificuldade do Planalto em negociar com o Congresso, o desgaste da base aliada, citam até nomes de líderes importantes, como Hugo Mota, Efraim Filho, como focos de tensão.
A governabilidade parece que vai ficando mais complicada conforme 2026 se aproxima, então. É, a leitura que a Gazeta do Povo faz, o cenário não tá fácil. Bom, e no meio dessa confusão toda, dessa tensão política, tem duas grandes reformas tentando avançar, né? E as duas gerando muita polêmica. Isso mesmo. A primeira é a PEC da Segurança Pública, a PEC 18 de 2025. É uma aposta do governo federal, segundo a Agência Brasil. Qual é a ideia principal dessa PEC? Basicamente é tentar integrar melhor as polícias, né? As forças federais, estaduais, municipais. A proposta é colocar na Constituição o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que hoje só existe em lei. Dá um status constitucional para ele. Isso. E também quer dar para a União o poder de definir a política nacional de segurança. Fortalecer a Polícia Federal contra facções e milícias. E mexer também na PRF e nas guardas municipais. Também. Ampliar a atuação da PRF e permitir que as guardas municipais possam até fazer policiamento ostensivo na rua mesmo. Parece uma mudança grande, mas está tendo resistência, né? Muita. A Agência Brasil mostra que o relator na Câmara, o Mendonça Filho, já disse que acha a proposta tímida, mas ao mesmo tempo criticou a ideia de centralizar demais na União. Uma crítica meio ambígua, né? Tímida e centralizadora ao mesmo tempo. Pois é. E os governadores também não estão gostando muito dessa ideia de uma coordenação federal mais forte. Mexe com a autonomia deles, né? Claro. E os especialistas, o que eles dizem? A Agência Brasil ouviu vários. O Roberto Uchoa, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vê como um pontapé inicial, mas acha que precisa de mudanças muito mais profundas. Ele defende que a União tem que liderar o combate ao crime organizado que ultrapassa fronteiras. Faz sentido. Já o Robson Rodrigues, lá da UERJ, concorda que precisa integrar, mas critica a politização da discussão. Ele sugere começar com projetos piloto em estados que são mais alinhados ao governo. Uma abordagem mais gradual, talvez? Isso. E tem a visão do Rodolfo Laterza, da Associação dos Delegados, a ADEPOL. Ele levanta uma preocupação prática. Qual? Ele teme que se a investigação de facções ficar só com a Polícia Federal, ela vai ficar sobrecarregada. Defende que a responsabilidade tem que ser compartilhada com os estados. Em contenção? Acabam colocando mais foco nessa discussão da PEC, né? Sim, vira um pano de fundo dramático. Embora o próprio Uchoa na matéria diga que a PEC por si só talvez não evitasse uma letalidade daquelas. Mostra que o buraco é bem mais embaixo. Sem dúvida. Segurança pública é sempre muito complexo. E a outra grande reforma na pauta? A administrativa. Essa tá pegando fogo também. É a PEC 38 de 2025. Mal começou a tramitar na Câmara e já está sofrendo uma oposição fortíssima dos sindicatos de servidores. As fontes do Andes, do Fonacef, do Sinteal detalham bem isso. Quem propôs essa PEC? Foi o governo? Não diretamente. Ela saiu de um grupo de trabalho lá na Câmara, coordenado pelo deputado Pedro Paulo e com relatoria do Zé Trovão. E não veio sozinha. Veio num pacote. Habilidade por resultados. E um projeto de lei normal, um PL, para criar um marco legal da administração pública. É um combo. E qual é o discurso oficial para vender esse pacote? Modernização. Basicamente isso. Falam em aperfeiçoar a governança, transformação digital, extinguir privilégios, aquele discurso padrão de reforma administrativa, né? Sei. Mas os sindicatos não compraram essa ideia, pelo visto. Nem um pouco. A leitura deles, que está clara nas notas do Andes, Fonacef e Sinteal, é completamente oposta. Eles veem a PEC 38 como um ataque direto aos servidores públicos. Ataque em que sentido? Precarização. Principalmente. Dizem que vai precarizar o trabalho, especialmente para quem ganha menos, que vai reduzir a estabilidade. E a estabilidade para eles é importante por quê? Eles argumentam que a estabilidade é uma garantia contra pressões políticas e perseguição, e até contra a corrupção, que sem ela o servidor fica muito vulnerável. Entendi o argumento. E eles dizem mais, que a reforma vai aumentar a diferença salarial dentro do serviço público e, no final das contas, vai piorar os serviços para a população, que abriria caminho para privatizar mais coisas.
É uma visão bem crítica. E essa rejeição tá forte mesmo. Parece que sim. O Andes menciona uma enquete que fizeram no site da Câmara no fim de outubro. O resultado foi impressionante. 97% dos que votaram disseram discordar totalmente da PEC. 97%? É muita gente. É um número muito alto. E tem outra preocupação grande dos sindicatos. Eles acham que pode rolar uma manobra para acelerar a votação. Que tipo de manobra? Tipo, pegar essa PEC nova, a 38, e juntar ela com a PEC 32, que era a reforma administrativa do governo Bolsonaro e já estava mais adiantada na tramitação. Assim, eles pulariam algumas etapas. Estão de olho nisso. Entendi. É uma estratégia regimental para acelerar. E a reação dos servidores? Mobilização. Sim, as fontes sindicais, Andes, Fonacef, Sinteal, falam de uma marcha nacional unificada que organizaram em Brasília, juntando servidores municipais, estaduais e federais, agora no dia 29 de outubro. Uma demonstração de força. Exato. E tem um detalhe interessante que a CNTE, Confederação da Educação, levantou através do Sinteal. Qual? Eles estão com receio de que a aprovação recente da isenção do imposto de renda para salários mais baixos... Ah, aquela medida que o governo conseguiu aprovar. Isso. Que essa medida seja usada agora como moeda de troca. Tipo, olha, já demos a isenção para vocês, agora aprovem a reforma administrativa. Uma barganha política. Faz sentido a preocupação. Uma coisa pela outra. É o temor deles. Então, juntando tudo isso que a gente viu nas fontes, o cenário que se desenha é bem complicado, né? É, bastante. A gente tem, por um lado, essa crise institucional meio que permanente, esse atrito entre os poderes. Por outro, um governo que está suando a camisa para conseguir aprovar a agenda dele num Congresso mais forte, mais dividido, mais polarizado. E no meio disso, essas reformas estruturais gigantescas como a da segurança e a administrativa, que mexem com interesses muito fortes, com a vida de muita gente, com o futuro do serviço público. Toca em nervos expostos mesmo. Exatamente. E é bom lembrar sempre que essa briga toda não é só teoria, né? Não é só jogo político lá em Brasília. Tem impacto real na vida das pessoas. Direto, impacta a qualidade do serviço que chega lá na ponta. A segurança na rua, o atendimento no posto de saúde, a escola do filho. Afeta a economia também, né? Investimento, emprego. Com certeza. A instabilidade política afeta as decisões econômicas e mexe no bolso de todo mundo, como a gente viu na questão dos impostos ou mesmo nos custos dos precatórios. E, claro, afeta a própria imagem da nossa democracia, né? Aquele índice que você mencionou? O índice de democracia. Sim, a percepção internacional e a nossa própria percepção sobre a saúde da democracia brasileira ficam abaladas com essa instabilidade toda. É interessante que Notícias do Pantanal até tentam um tom um pouco mais esperançoso. Fala em reconfiguração, amadurecimento institucional. Tenta ver um lado de aprendizado na crise, uma busca por reconstruir pontes democráticas. Mas a própria matéria deles admite que os problemas de fundo continuam lá, né? O presidencialismo de coalizão complicado, a fragmentação partidária, a polarização. Sim, esses desafios estruturais não sumiram. Não se resolvem de uma hora para outra. E as fontes chegam a apontar caminhos para sair dessa situação. Alguma luz no fim do túnel? Olha, algumas ideias aparecem. O jornal Mercato menciona coisas como talvez uma revisão na Constituição para ela ser menos detalhista, sabe? Fortalecer os mecanismos de diálogo entre os poderes, criar uma cultura de mais cooperação. Coisas que atacariam aquelas causas que eles mesmos levantaram. Isso. O Notícias do Pantanal fala mais em investir em educação política, em transparência, em participação do cidadão. E tem a visão do ministro Barroso, né? Que você citou lá no começo. O Mercato traz a fala dele apontando para desafios ainda maiores, mais estruturais. Erradicar a pobreza, investir pesado em ciência, elevar o padrão ético na vida pública. Para ele, é isso que faria o Brasil atingir seu potencial de verdade. São desafios gigantescos. Enormes. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e fica uma reflexão, né? Que vem justamente dessa leitura cruzada das fontes. Qual seria?
A gente passou aqui um bom tempo detalhando as batalhas do dia a dia, né? A briga pelo orçamento, a tramitação complicada das PECs, os choques entre governo e Congresso. As disputas conjunturais, digamos assim. Exato. Mas aí vem o Jornal Mercato e nos lembra, olha, tem causas estruturais mais profundas por trás dessa instabilidade toda. A nossa Constituição como ela é, o jeito que funciona o presidencialismo de coalizão aqui com tanto partido e essa polarização que parece que veio para ficar. Verdade, eles apontam para essas raízes mais fundas. E isso levanta uma questão, né? Fica a dúvida. Que é? Até que ponto ganhar ou perder essas batalhas específicas, conseguir aprovar o orçamento do jeito X, ou barrar a PEC administrativa, ou passar a da segurança, realmente consegue mudar a trajetória do país? Se as raízes estruturais dessa crise continuam lá, intocadas. Exatamente. Ou pensando naquela provocação do Valério Arcari, lá no Brasil de fato. Sobre a estratégia do governo. Isso. Será que nesse cenário de hoje, com um Congresso forte, dividido, a negociação política tradicional, aquela feita nos gabinetes, ainda é suficiente? Ou será que a mobilização da sociedade, a pressão popular, se torna um elemento essencial? Não só para quem faz oposição, mas talvez até para conseguir governar. Pois é. Fica essa pergunta no ar, né? Uma reflexão para quem nos acompanhou até aqui. Fica a reflexão. O cenário é complexo e as respostas não são simples.